27 anos de Sinjus. Esse momento tão especial foi comemorado também com a realização do Consinjus, Congresso dos Servidores da Justiça de Minas Gerais. Entre os dias 15 e 17 de junho, painéis sobre temas de formação fomentaram as discussões em torno das lutas prioritárias dentro do Judiciário Mineiro. A conferência de abertura contou com a presença de Márcia Tiburi, escritora, filósofa e colunista da revista CUT. Ela falou sobre ética e transparência na administração pública. Será que os processos administrativos, a vida que a gente vive mesmo dentro das instituições, será que ela implica a responsabilidade dos sujeitos num nível ético, num nível em que as pessoas realmente possam se comprometer com o que elas fazem e pensar melhor, de uma maneira autônoma, as suas próprias ações? Ou será que as pessoas simplesmente agem em nome de digamos assim, de uma empresa ou em nome de um princípio que não é incorporado por elas? Acho que isso são questões para a gente pensar, porque as pessoas podem agir em nome, por exemplo, do Estado no pior sentido possível. Em que isso cabe a cada um perguntar, né? Em que sentido nós podemos refletir de uma maneira ética, de modo a fazer aquilo que seja o melhor para todos, sendo que o melhor para todos sempre tem que ser questionado também. O que significa tudo isso, né? Então, temos que juntar aí muitas perspectivas para poder chegar a consensos razoáveis, que eu acho que é o que vem faltando também em todos os setores das nossas vidas, inclusive na administração pública. No primeiro dia de congresso, a professora de Ciência Política da UFMG, Mara Teles, fez uma análise do cenário político brasileiro nos últimos 4 anos e apresentou os resultados da pesquisa do grupo Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral, do qual ela é coordenadora. A maior parte das pessoas que foram 1º de maio fazer protestos por mais direitos e contra o ajuste que foi proposto pelo governo da presidente Dilma eram pessoas de esquerda. Essas pessoas, elas têm um outro perfil, inclusive comunicacional. Elas buscam informações através de fontes de indivíduos ligadas ao seu espaço de trabalho, ao seu sindicato. Então eu acredito que as pessoas devem buscar o sindicato para se informar e, além disso, para democratizar os espaços sindicais, que assim como os partidos vêm sofrendo um enorme espaço de burocratização. A palavra de ordem agora é democratizar os espaços institucionais de representação, como os sindicatos e como os próprios partidos políticos. O advogado da Advocacia Geral da União, Pedro Vasques, falou sobre o corporativismo no judiciário e os meios que o cidadão tem para cobrar respostas e fiscalizar as instituições. O que nós temos que fazer é justamente a accountability. É buscar a accountability, é buscar a transparência, é a prestação de contas em relação ao que é feito com o gasto público. Mas isso não é só um dever da instituição pública. Não é só uma preocupação que deveriam ter os senhores gestores, os senhores juízes, os senhores parlamentares. É uma preocupação que todo cidadão e toda instituição deve ter. Nós devemos correr atrás também, buscar a prestação de contas. Existem mecanismos para isso, né? Existe a lei de transparência, é um desses mecanismos. Os portais de transparência, eles vieram para justamente viabilizar essa fluidez de informação que é necessária e imprescindível ao exercício da democracia. As mudanças propostas na Previdência foi o assunto tratado pelo advogado e consultor previdenciário Abelardo Sapucaia durante o painel Gestão da Previdência Pública, Direitos versus Reformas. O especialista analisou o impacto que o serviço público vai sofrer. Saídas para o servidor público seria se unir e militar em favor da defesa dos direitos previdenciários para tentar melhorar, alcançar novos direitos ou pelo menos mantê-los, porque tem uma tendência grande de reforma para poder reduzir direitos previdenciários. Em um painel que tratava dos desafios dos sindicatos em meio à crise, o sociólogo e diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio, falou sobre a necessidade das entidades de resgatar a unidade da categoria para garantir lutas históricas.
Existe uma grande unidade no meio sindical entre os trabalhadores de lutar contra a perda de direitos e, portanto, de lutar a favor da preservação dos direitos conquistados. Segundo, de retomar o crescimento econômico, ou seja, de uma iniciativa de política econômica que traga o crescimento como vetor de mobilização de um projeto de desenvolvimento. E o terceiro, de sustentação da própria democracia. São três dimensões que podem gerar um campo de entendimento sindical e de convergência para uma unidade de ação. Existem muitos fatores que nos levam à divisão, mas tem fatores que nos levam à unidade. Nesse momento é dar toda a atenção a esses fatores e relevar aquilo que nos divide. Em um debate, o médico do trabalho e assessor do Fórum de Saúde do Trabalhador, Rogério Dornelles, falou sobre os riscos à saúde do servidor público com a informatização e o home office. Os principais danos são naqueles setores que a gente, naqueles sistemas orgânicos que a gente mais utiliza. No caso, os mais afetados foram os olhos, porque tu fica com o olho fixo na tela do computador por muito tempo. O sistema osteomuscular, dado que tu passa com a coluna sentada com uma contração estática de boa parte da musculatura, e outra parte da musculatura, que são normalmente os membros superiores, tem uma atividade bastante repetitiva, bastante intensa, junto com um ambiente todo de inovação que acaba causando uma pressão psicológica bastante intensa, que acaba causando dor, contrações também. O psicólogo, especialista em assédio moral e membro da Comissão de Combate ao Assédio Moral do Sinjus-Serjus-MIG, Arthur Lobato, enriqueceu a discussão, propondo um debate sobre teletrabalho. Após os painéis que fomentaram as discussões em torno das lutas prioritárias dentro do Judiciário Mineiro, os delegados do Congresso e servidores participaram de grupos de trabalho. Nos GTs, eles discutiram propostas que foram levadas para debate e aprovação na plenária final. De lá saiu o plano de lutas que vai nortear as ações da categoria nos próximos 2 anos. A plenária também deflagrou o estado de greve. Decretar imediatamente o estado de greve da categoria. Aê! Contra a retirada de direitos e pela abertura das negociações. Assim terminou mais um Consinjus, esse evento que instrumentaliza e empodera servidores com conhecimentos e informações, um patrimônio construído e elaborado pela categoria.